Pam, param, pam, 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 param, pam, 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 param, pam, pam. Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Galerinha, podcast Relação Ecológica ou Biológica ou Interações nas Comunidades Vivas, tudo é a mesma coisa. Esbofete, venha! Vai começar mais um podcast do professor Calvé. Rapaz, Love, qual é o assunto mesmo? Galerinha, interação biológica ocorre entre organismos numa comunidade. Geralmente pela conquista do espaço, por alimento, para a reprodução. É uma relação assim entre os seres vivos que às vezes pode ser obrigatória ou não obrigatória, certo? Às vezes formam colônias, outras vezes formam sociedades. Existem ainda as relações da mesma espécie, chamadas intraespecíficas, ou homotípicas, ou entre espécies diferentes, chamadas interespecíficas. Eu fiz outros podcasts, ou videoaulas também, sobre relações ecológicas. E a gente tem que prestar atenção a alguns detalhes que chamam a atenção, que são usados como dicas para você assimilar, certo? Olha, tem um tipo de relação interespecífica ou heterotípica muito conhecida, mas muitas das vezes sabe-se pouco sobre ela. Acham que é fácil, né? É o mutualismo. Mutualismo, galerinha, é uma associação benéfica. Olha aí, a primeira parte. Saber quando uma relação ela é benéfica ou não, certo? Mas o mutualismo ela é benéfica e obrigatória. Tem que saber se a relação biológica ela é obrigatória ou não. Então, o mutualismo ela é benéfica, é obrigatória para ambos os organismos envolvidos. Essa relação é que faz com que eles mantenham uma relação de dependência um do outro. Por isso que é obrigatória. Se você romper esse laço entre eles, se separar, vai comprometer seu crescimento, por exemplo, sua sobrevivência. Tudo é comprometido. O exemplo clássico em vestibulares são os líquens. São formados pela interação entre quem? Entre algas e fungos, certo? Ou também entre cianobactérias e fungos, certo, galerinha? Olha, nessa associação, as algas ou as cianobactérias, por meio da fotossíntese, elas produzem matéria orgânica que vai ser utilizada por elas e também pelos fungos. Os fungos, por sua vez, não é uma troca, galerinha? O que eles vão dar para as algas? Eles vão obter do meio ambiente a água que eles precisam e os nutrientes necessários, né, para a sobrevivência deles e também das algas ou das cianobactérias. Fungos não são seres heterotróficos por absorção, galerinha? Então, vão absorver a água e os sais do solo. Veja bem, então, o link é um caso de mutualismo entre algas unicelulares, diga-se de passagem, ou cianobactérias, né? E fungos. Muito bem. Mas tem outros casos de mutualismo. Aí que vem o diferencial dos amantes. Galerinha, veja bem. Ruminantes. Ah, professor, eu não sei o que é ruminantes. Animais que ruminam, formam aquela pança, vive mastigando, come capim, graminhas, né? Por isso que é ruminante, porque vem de rumen, forma aquela pança. Aí quem são esses animais? Os bois, as cabras, girafas, entre outros. Eles apresentam também mutualismo com certas espécies de bactérias. Galerinha, essas bactérias elas se desenvolvem no tubo digestório desses animais, mais precisamente nesse tal de rumen, também chamado de pança, né? Essas bactérias elas fazem o que então? Elas digerem a celulose das gramíneas, do capim, que não poderia ser aproveitada se não fossem digeridas, né? Sem essa ajudazinha. Outra relação de mutualismo, como exemplo. Ocorre também mutualismo com as triconímfas. Triconímfas, galerinha, são protozoários flagelados. Tem a mesma utilidade
para o capim. O que acontece? Esses protozoários vivem no intestino de quem? Dos cupins, gente. Então existe uma enzima chamada celulase que eles produzem que digere a celulose da madeira e vai servir de alimento ali para o cupim. Então, mutualismo entre o cupim, né, e esse protozoário chamado de triconífero, né, que é um protozoário flagelado, que vive no intestino desse inseto. Muito bem, galerinha. Quer mais mutualismo nos amantes? Olha, no intestino humano também vivem certas bactérias. A gente convive diariamente com elas, são milhões de bactérias no nosso organismo, gente. Só não pode deixar elas sair do ponto certo delas, que vai ocorrer aí um desequilíbrio, pode ocorrer, aí elas causam doença. Mas se tiverem na medida certa, elas fazem nos ajudar. Galerinha. No intestino humano também existem certas bactérias que se alimentam de materiais ali existentes e constituem a flora intestinal falada. Veja bem, além de elas sintetizar vitaminas importantes, essas bactérias elas impedem o desenvolvimento de outras bactérias causadoras de doenças. Muito bem. Quer ver um exemplo? A gente fala que o apêndice não serve para nada, só para doer, né? As últimas pesquisas a gente diz aí o seguinte, que dentro do apêndice existem essas bactérias aí, que vivem lá nessa flora, né? Ajudando lá no processo de digestão. No apêndice. E essas bactérias têm relação também com o sistema imunológico. Como é que não serve para nada o apêndice? Muito bem. Então, quando essa população de bactérias, na verdade, é alterada, aí que causa essas infecções. Tem que ser tudo tendendo ao equilíbrio. Bom, outro exemplo de mutualismo tem ainda as associações entre bactérias fixadoras de nitrogênio e raízes de plantas leguminosas. Esqueceram? Bactérias fixadoras de nitrogênio que vivem lá no solo, né? E raízes de plantas leguminosas. Muito bem, como a soja, o feijão, são leguminosas. São relações também de mutualismo. Outro exemplo são as micorrizas, associação entre fungos e raízes de pinheiros, de tomateiros, entre outros. Os fungos eles degradam matéria orgânica e fornecem sais minerais às plantas. Aí vai haver uma troca, matéria orgânica produzida por elas durante a fotossíntese, certo? Tá aí, gente, ó, galerinha. Mutualismo entre raízes de plantas leguminosas e bactérias fixadoras de nitrogênio. Muito bem, vários exemplos de mutualismo, um tipo de relação interespecífica, benéfica, né? A troca de favores. Comente e dê um joinha no podcast. Abraços.